Olá, seja bem-vindo ao Alfa e Ômega. Eu sou Laura Constantino, estaremos juntos até bem pertinho do final deste programa. Este programa que traz para si um misto de informações. Estivemos aí celebrando o Dia de África e quem melhor do que os nossos jornalistas para trazerem para nós um misto de informações. Afinal de contas, o que é que celebra-se no dia 25 de maio, o Dia de África? Mas antes disso, vamos acompanhar um misto de notícias com o Nelson e a Raceira, assim que é. Até já. Rádio Alfa e Ômega 88.8 FM. Yeah. Olá, ouvinte da Rádio Alfa e Ômega e estimado internauta. Hoje é um dia especial. Estamos a celebrar mais uma data que é do nosso belo continente, a abençoada Pérola Negra. Estamos a referir-nos à África e o programa Um Olhar Africano vai trazer algumas notícias e estas informações são preparadas exatamente para si. Vamos começar com a primeira notícia e esta é ligada à vizinha África do Sul. Com efeito, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa negou esta quarta-feira na Casa Branca a expropriação de agricultores brancos na África do Sul, como acusou o presidente norte-americano Donald Trump. Não, ninguém pode tirar terras, respondia o presidente sul-africano às acusações do anfitrião, que antes afirmara que queria explicações de Ramaphosa sobre a situação dos agricultores brancos na África do Sul, que descreveu como vítimas de genocídio. As autoridades sul-africanas reagiram com veemência à acusação de Trump sobre o alegado genocídio feito há semanas e Ramaphosa procurou reunir-se com Trump com o objetivo de esclarecer o assunto e salvar a relação do seu país com os Estados Unidos. Ainda a nível da África Austral, a União Europeia e o Banco Mundial expressam preocupação com o enfraquecimento do comprometimento do Malawi com as reformas econômicas. Isto ditou o cancelamento semana passada da linha de crédito ampliada com o Fundo Monetário Internacional. O FMI confirmou que o programa, aprovado em novembro de 2023, expirou automaticamente no dia 14 de maio de 2025, depois que o Malawi não conseguiu concluir uma única revisão dentro do prazo exigido de 18 meses. O embaixador da União Europeia no Malawi, Rune Skinebak, descreveu o desenvolvimento como decepcionante, afirmando que o governo não cumpriu as condições acordadas em relação à disciplina fiscal, geração de divisas, arrecadação de receitas e reestruturação da dívida. Você acompanha o programa Um Olhar Africano e estamos a fazer estas notícias relacionadas também com a data especial do nosso continente, isto é, o Dia de África, que se assinala a 25 de maio. A União Nacional para a Independência de Angola, UNITA, acusou o governo angolano de gastar 17,7 milhões de euros para aquilo que chamou de distrair o povo angolano com o jogo de futebol contra a Argentina no estádio 11 de novembro em Luanda, enquanto milhares de crianças morrem diariamente de fome. Aludindo às celebrações dos 62 anos da proclamação da União Africana, que se assinala no dia 25 de maio, Dia de África, o grupo parlamentar do maior partido na oposição considerou esta quarta-feira que o sonho dos panafricanistas sobre soberania política, econômica, social e cultural desvaneceu-se no firmamento. A este propósito, apontou Angola, que celebra 50 anos de independência este ano, efeméride que o governo vai assinalar gastando mais de 17,7 milhões de euros em viagens, alojamentos, seguros,
prémios, segurança e outras despesas com o objetivo de distrair o povo com um jogo de futebol entre as seleções de Angola e da Argentina, mas ainda sem data. O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, anunciou esta quarta-feira que a idade mínima para contrair matrimônio no país passa a ser de 25 anos e avisou que quem infringir esta determinação será considerado pedófilo. Num comício popular na histórica localidade de Guiledge, no sul da Guiné-Bissau, onde se encontrava numa presidência aberta, Sissoko Embalo afirmou que as crianças e os jovens de todo o país devem ser encaminhados para a escola e não para o casamento antes do tempo, sendo que o Código Civil da Guiné-Bissau legaliza o casamento a partir dos 16 anos. A diretiva do presidente guinense também é extensiva à mulher adulta que se casar com um jovem do sexo masculino com menos de 25 anos. Vamos continuar com um olhar africano, mas desta feita para começarmos a aterrar. E vamos aterrar justamente no aeroporto internacional de Mavalane para dar conta de que mais de 400 turmas escolares têm aulas ao relento, isto na Matola, arredores de Maputo, admitiu o município, avançando que está para breve o arranque da construção de pelo menos 15 novas salas. Continuamos a enfrentar desafios de turmas ao ar livre. Contabilizamos um pouco mais de 400 turmas ao ar livre na Matola. É um desafio muito grande, por isso continuamos a mobilizar recursos para esta questão, disse o presidente do município da Matola, Júlio Parruque, perante uma visita aos bairros municipais. O responsável avançou que a autarquia vai iniciar em breve com a construção de pelo menos 15 salas de aulas para mitigar o problema das salas ao ar livre. Muito bem, estivemos a acompanhar as notícias sobre África com o Nelson e a Aracieira. Espero que tenham aprendido, porque cá deste lado nós aprendemos bastante. Agora sim, vamos acompanhar uma reportagem sobre África neste dia 25 de maio. Consigo na tela. Se tu fosses agora um presidente da União Africana, o que tu farias para mudar e desenvolver a África? Boa pergunta para reflexão, né? Bom, eu não sou historiador, mas indo no contexto atual, comparando com o contexto remoto, antigo, né? Dá para ver que a África está a desenvolver em várias áreas de saberes, a nível da educação, a nível da política, a nível em várias áreas, sem aqui citar, mas dá para ver um desenvolvimento. Se for um presidente, como me colocou a questão, continuaria com esse desenvolvimento, implementando mais o meu esforço na área da educação, na tecnologia e, sim, muito mais na educação. Na atualidade, qual é o líder que te inspira, africano, a qual você conhece, que, olhando para ele traz grandes inovações no seu país ou na sua localidade? Sem querer entrar no lado, eu acho que essa é uma pergunta política, mas indo em concreto, o líder que possa me inspirar muito, que me inspira muito até desde esse tempo moderno, né? Sim. O presidente da Burkina Faso é um bom líder, dá para ver pelo comportamento que ele, pela dedicação que ele tem desenvolvido, tem mostrado no seu país. E estou a ver aqui uma grande inovação. Explica um pouco o que é isso aqui, meu querido. Este é um laboratório. Ok. É um kit robótico
Explica apontando o que é laboratório. É um kit, esse é um kit robótico, Smart City, em que faz-se algumas simulações laboratoriais, como, por exemplo, semáforos, tem parque de estacionamento, tem sistema de irrigação, tem sistema de iluminação. Esse Smart City é usado nas escolas para simular essas experiências que estão aqui demonstradas, não é? Desenvolver alguns programas usando a inteligência artificial e robótica para responder a algumas questões que hoje em dia temos enfrentados. Por exemplo, tem aqui o semáforo. O semáforo, sim, estamos semáforo. a ver ali, tem aqui um parque de estacionamento de veículos. Estacionamento. Tem aqui um sistema elétrico de irrigação que monitora o nível do solo. Tem aqui um sistema de iluminação que pode se controlar através de vários mecanismos, usando website, usando remote, usando outros meios. Ok. E meu contato, como está aqui descrito no projeto, é 8470-5912. Nesse exato momento que eu estou aqui a falar, tem um projeto que está lá no Japão, semelhante a esse, né? Que foi selecionado pelo Estado para fazer essa parte da Expo. Felizmina, se fosse já presidente da República, o que tu farias? Primeiramente, ia oferecer algumas vagas de trabalho para jovens. Há muitos jovens desempregados, mães, pais desempregados. Sim. E também tem muitos órfãos por aí que dormem na rua, andam pedindo esmola, sei lá o quê. E isso provoca muita bandidagem, assaltos por falta de emprego, roubo, muita coisa. E como é que você vê a África hoje e amanhã? Hoje, amanhã não sei se vai mudar, mas hoje a África está numa situação muito triste, muito caótica mesmo. Não gostei. Estamos num processo de evolução, comparando com os anos passados. Estamos a ter uma mente aberta e também temos muitos formados em diversas áreas do saber. E tendo em conta que somos África, um continente que é rico em termos de recursos, os nossos governantes têm levado muitos jovens à formação para as áreas mineiras e outras áreas do saber. Mas estamos num processo progressivo. Se fosses o governante de Moçambique, o que tu poderias mudar? A primeira coisa que eu poderia fazer é trabalhar em prol do povo. Trabalhar em prol do povo, porque o povo precisa mais de um líder. E se a nossa visão estar muito mais em prol do povo, a África vai desenvolver. E Moçambique também vai estar melhorias em termos de desenvolvimento humano. Em primeiro lugar, eu ia tentar no máximo ratificar a corrupção, ratificar o suborno e fazer com que os povos fossem mais unidos. A África é um continente muito rico, nós temos minerais muito bons e é por isso que temos muitos investidores cá. Então, para mim, eu acho que o ponto principal mesmo é esse, ratificar a corrupção, ratificar os subornos e tentar entender mais o que realmente o povo quer. Porque sem um povo nós não conseguimos governar como deve ser. Realmente é uma pergunta um pouco complexa, mas eu vou dar a minha opinião. Acho que devíamos ter um pouco mais de amor uns para com os outros, porque a palavra de Deus nos exorta a fazermos isso, a amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, acho que estamos no caminho certo e que Deus vai nos ajudar no nosso dia a dia a nos tornarmos cada vez melhores e mais perfeitos. Porque se olharmos ao nosso derredor, à nossa volta, sabemos que não há nenhum homem perfeito. E o único homem que foi perfeito é Jesus Cristo. Agora, de resto, todos nós temos as nossas imperfeições, devemos procurar nos corrigir, dedicarmos também a Deus, porque sabemos que Deus é o nosso Criador. Ele é que nos criou
Nós não pedimos para nascer, mas estamos aqui, nascemos pela sua própria vontade. Não escolhemos o país, não escolhemos a família, mas nascemos mesmo sem consciência, porque fomos gerados nessa altura, antes da nossa geração, não tínhamos consciências, porque ainda não éramos seres vivos. Então tudo acontece ou tudo aconteceu, independentemente da nossa própria vontade. Então cabe-nos a nós fazermos a vontade daquele que nos trouxe aqui a este mundo, que ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim disse Jesus. Amar o teu próximo como a ti mesmo, no nome de Jesus. Então, para amarmos o nosso próximo, é preciso, em primeiro lugar, nós também nos amarmos, né? Porque se eu não me amo a mim própria, então não há de modo algum que eu vá amar o meu próximo. Rádio Alfa e Ômega 88.8 FM. Yeah. Muito bem, estivemos acompanhando mais uma reportagem com os nossos colegas na rua, estes que foram coletar informações sobre o Dia de África, 25 de maio. Neste momento vamos acompanhar mais uma reportagem, por sinal a última, com a Jéssica Ferreira. Larissa, o que vieste fazer aqui hoje? Eu vim festejar. Vieste festejar. E o que vocês fizeram para além de festejar? Brincaram? Sim. Qual é a brincadeira que tu mais gostaste? A de saltar corda. A de saltar corda. Tá certo, obrigada, Larissa. De nada. Olá, como te chamas e quantos anos tens? O meu nome é Nathan e tenho 8 anos. Este ano vou completar 9. Muito bem. Nathan, o que vieste cá fazer hoje? Hoje eu vim celebrar 1 de junho como não pudéssemos celebrar. Ok, e tu gostaste? Sim, gostei muito. O que tu mais gostaste de fazer hoje? Tudo. Tudo? Ok, fala-me um pouquinho desse tudo. Nesse tudo, o que vocês fizeram? Ok, primeiro fomos falar sobre Tens que falar, olhar para mim. Primeiro fomos falar sobre todos os milagres de Deus. Nós fomos, o nosso professor nos falou sobre febre. Ok. Então disse que muitas pessoas ficam com febre, dor de barriga, febre, de te estar a doer. E nos disse que antes de irmos ao médico tomar medicamento, nós vamos ter de orar, porque Deus é o médico dos médicos. A seguir fomos a dança de concentração. Primeiro nós dançamos aquilo ali, de cabeça, ombro, joelho, pé. E depois dançamos ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e ao andar. É tipo, nós teríamos de ouvir, não fazer o que elas estão a fazer, porque algumas coisas poderiam ser erradas. Depois fomos ao salto à corda, eu não consegui saltar, mas vi muitos meninos. Como o tempo era aquilo ali, foi muito depressa, nós juntamos 2 grupos, mas depois fomos para lá dentro, aquilo ali, sobre Deus criou as pessoas pessoalmente. Então, era um jogo. Tinha tipo aquilo ali nas cadeiras, sim. E isso era grupo, que era para encontrar tudo. Te deram um número numa folha e tu tinhas de encontrar um número igual. Mas nenhum encontrou nenhum dos grupos, porque Deus criou as pessoas diferentes dos outros. Depois viemos para aqui e era para encher balões. As crianças que não conseguiam aquilo ali amarrar, davam
amarrar da voz, só das pessoas para amarrar. E quem deixasse cair no chão ou na relva, iria arrebentar, mas ficava com doce. Uau! É tudo. Obrigada, Neita. Gostei, bate lá aqui. Boa tarde. Boa tarde. Pode fazer a sua apresentação? Eu chamo-me Geraldina Rangel, sou professora da Escola Dominical, classe Mensageiros 2. Professora Ricardina. Geraldina. Exato. Professora Geraldina, que avaliação faz deste evento? Bom, eu faço uma avaliação positiva, uma vez que houve uma entrega total dos pais encarregados da educação, permitir que os seus filhos aqui estivessem. É claro que foi um número reduzido, talvez por causa da temperatura e muitos afazeres, mas tivemos mesmo um número considerável de crianças. E não só em relação às atividades que nós estávamos a desempenhar no próprio evento, são atividades criativas que faz com que as crianças não ficam acanhadas, mas sim elas libertam-se, não é? Um exemplo concreto foi do que nós estávamos aqui a fazer, que é encher o balão e brincar com o balão. Numa primeira vista, talvez podem pensar que é uma coisa assim tão fácil, mas nós estávamos a falar em cuidar de si, cuidar da vida. Então, com aquele balão, as crianças eles tinham que reter o balão, fazer com que não caia, com que o balão não se arrebente. Então, o que é que diz a luz e a palavra? Quer dizer que nós temos que cuidar da nossa vida, temos que cuidar de nós mesmos. E como é que nós podemos cuidar? Amando o próximo, orando, lendo a Bíblia. E foi interessante como as crianças diziam isso muito sem nenhuma insistência em repetir a pergunta. Então as crianças sabem que eles devem fazer o bem ao próximo. Então, eu digo que foi uma avaliação mesmo muito positiva. Certo. E o que é necessário para que este tipo de evento possa se repetir? Acho que não há assim muita coisa. Talvez acrescentar um outro ponto, principalmente a pontualidade das crianças e também nós sabemos fazer a gestão de tempo, porque nós sabemos que a criança não gosta de estar muito tempo concentrada, não é? Então as nossas atividades devem ser objetivas para não cansar a criança. Então, os próximos eventos, talvez regularizamos esta parte, porque foi uma das coisas que vimos. Tinha que iniciar 8h30, se não estou errado, mas iniciamos bem atrasados. É claro que as crianças em algum momento se tinham se cansado, mas depois acabaram aderindo. Mas é necessário que haja mesmo objetivos nas atividades que estamos a fazer, não reter muito tempo a criança sem fazer nenhum. Tá certo. Obrigada, professora. De nada. Olá, como te chamas? Chamo-me Divan Azikiwe Pedro Nobre. Ok. Divan, tu fazes parte do grupo homogêneo de jovens, de adolescentes, e estiveram aqui a realizar um trabalho. Qual foi o vosso trabalho? Fomos os assistentes das crianças. Nós estávamos a trabalhar para controlarmos as crianças que queriam ir à casa de banho. Ok. E como é que te sentiste em fazer esse trabalho? Bom, foi uma ótima experiência. Eu nunca tinha feito esse trabalho e o grupo homogêneo de adolescentes deu-me essa oportunidade e eu gostei muito. Foi uma boa experiência, aprendi muito. Ok. E tiveram alguma dificuldade ao fazer esse tipo de trabalho? De início estávamos um pouco baralhados com a organização, onde eram os pontos estratégicos, mas no final correu tudo bem e conseguimos trabalhar. Ok. Então podemos dizer que no final de tudo conseguiram ter um resultado bom? Sim. Ok, obrigada. De nada. Sou eu. Olá, como te chamas e quantos anos tens? Eu chamo-me Tamires e tenho 6 anos. Pode aumentar um pouquinho mais a voz? Eu chamo-me Tamires e tenho 6 anos. Tamires, o que vieste cá fazer hoje? Eu vim celebrar. Olha para ti, para cá. Eu vim celebrar o dia 1 de junho. Vieste celebrar o dia 1 de junho. E o que tu mais gostaste de fazer hoje? Hoje nós aprendemos que
Mas eu já me esqueci. Já te esqueceste do que aprendeste? Sim. Tá bem. Foi muito longo. Ok, e brincadeiras? O que vocês fizeram de brincadeiras? Nós jogamos. Ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao acordar. E andando pelo caminho. E nós agora estamos a brincar de se nós já sopramos os balões. Se o balão cair, nós perdemos o jogo. Olá, como te chamas e quantos anos tens? Eu me chamo Eliseu, tenho 13 anos. Ok, Eliseu, o que vieste cá fazer hoje? Eu vim para a festa para 1 de junho de crianças aqui na igreja. Ok, e gostaste? Sim. Por que tu gostaste? Porque uma coisa que eu mais gostei é que tem várias atividades que nós podemos fazer, como histórias da Bíblia, por que Deus fez diferentes, canto, dança e mais. E qual é a parte dessas coisas todas que mais gostaste e o que tu mais aprendeste hoje? Hoje o que eu mais gostei, o que eu gostei mais de aprender foi que todos nós somos diferentes. Somos iguais à semelhança de Deus, mas cada um é diferente da sua forma. Tá certo, obrigada, Eliseu. A paz do Senhor, meu nome é Jéssica Mabuyang e eu sou a líder dos adolescentes da igreja Alfa e Ômega Assembleia de Deus. Paz do Senhor a todos, eu sou o Wagner e estou com a Jéssica, nós somos casados, estamos aqui a liderar o grupo de adolescentes no grupo homogêneo de crianças da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Alfa e Ômega. Muito bem, vamos iniciar pela Jéssica. Gostaria de saber que avaliação faz deste evento. É um evento muito gratificante porque as crianças ficaram todo o mês de junho a pedir por uma festa, por uma comemoração, e como a igreja estava envolvida no mês de jejum e oração, era difícil fazer essa festa. Então hoje, dia 1 de julho, tivemos a oportunidade de concretizar este evento, que é uma maravilha, onde as crianças estão a aprender, estão a se divertir e a interagirem umas com as outras. Então é gratificante. E os objetivos para o evento foram satisfeitos? Foram alcançados, sim. Estão além da expectativa, porque não contávamos com tantas crianças e hoje tivemos a oportunidade de ter mais de 7 vezes 14. 7 vezes 14 crianças. São muitas crianças. Okay. Muito bem, agora para o Wagner, gostaria de saber o que é necessário para que este evento possa se repetir. Olha, em primeiro lugar, nós precisamos que os pais continuem a trazer e envolver as suas crianças nos programas de igreja. Falo desde a escola dominical, o ICI, os encontros dos grupos homogêneos de criança, que envolve as crianças, e depois temos uma separação também para os adolescentes. Então é importante que os pais cativem, cultivem esse querer de levar os seus filhos ao ensinamento da palavra de Deus. É a primeira coisa. Outra coisa, também as nossas ofertas, os nossos dízimos e contribuições à igreja. Esse evento só foi possível graças ao cofre, graças à tesouraria da igreja, que estava disponível para poder efetuar esse evento, para poder pagar pelas coisas. Por isso é que nós nem fizemos contribuições. Geralmente, quando são festas de crianças, nós não fazemos as contribuições, nós nos apoiamos totalmente na igreja e nos recursos da igreja. Então é importante também os pais tomarem, os encarregados de educação, tomarem sobre si, saberem que o investimento que eles deixam na casa do Senhor não é só usado para a manutenção deste templo, mas é usado também para proporcionar bons momentos às crianças, como a palavra de Deus diz, ou com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Então é essa união que as nossas contribuições de alguma forma acabam fazendo com que aconteça. Certo, que nota dão ao evento? De 0 a 10, 100. Certo, muito obrigada. Obrigada. Olá, meu nome é Vanessa. Estou em formação para ser professora da escola dominical. Estava aqui hoje
na festa que nós tivemos, né, em comemoração ao Dia da Criança. Ok, e qual foi exatamente a sua função na festa? Bom, a função de todos os professores, né, era criar atividades para entreter as crianças, e eu estava no grupo em que a função era de contar as histórias dos milagres de Jesus. Ok, e qual é a avaliação que faz deste evento? A avaliação foi muito boa, apesar de ter sido uma festa, serviu de aprendizado para muitas crianças e também podemos perceber o que as crianças têm aprendido na escola dominical. Ok, tiveram muitas dificuldades? Nem tanto, né? Todos sabemos que trabalhar com criança requer alguma paciência, mas correu tudo muito bem, graças a Deus. Ok, e o que é necessário para que este tipo de eventos possam se repetir? Bom, é necessário... Bom, eu acho que haver uma coordenação, né, entre os professores e os pais para criarem mais eventos do gênero, porque ajudam muito as crianças a desenvolver aquilo que elas têm aprendido. Como eu dizia, nós percebemos hoje que nas aulas de escola dominical elas aprendem e retêm aquele conhecimento. Então, nós hoje fizemos uma festa da criança, mas baseada nos ensinamentos de Jesus. Então, muitos eventos desses em que as crianças aprendem brincando são sempre bem-vindos. Queremos agradecer a si que ficou deste lado conosco desde o princípio até o fim. Foi um prazer fazer este programa para si, querido telespectador. Eu sou Laura Constantino, foi um prazer. Neste dia tivemos notícias sobre o Dia de África, tivemos uma reportagem sobre 25 de maio e, por fim, uma reportagem sobre a criança africana. Voltamos numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.